Boa noite, gente. Então, a gente vai para a aula 3 agora da nossa RDE. É uma aula que eu vou abordar, na verdade, nessa aula, uma das aplicações de determinante. Então, como eu disse lá na primeira aula, existem várias aplicações de determinante dentro da matemática e fora da matemática. Dentro da matemática, ela pode ser bem útil no assunto que a gente vai trabalhar no segundo ano, ela é bem útil para calcular sistemas lineares. E ela pode servir também com assuntos do terceiro ano, que aí envolve condição de alinhamento de 3 pontos, equações de reta, calcular a área de triângulos, quando a gente está no sistema cartesiano. Então, dá para a gente abordar várias aplicações e a gente vai ver isso no ano que vem também. A gente vai continuar, por isso tem que pegar bem o conceito, porque a gente vai usar esses cálculos para a gente calcular essas aplicações no ano que vem, tá? Mas dentro da matéria do segundo ano, uma das aplicações é em sistema linear. É o próximo tópico que a gente vai ver nas nossas RDS no semestre que vem, né? Então, a gente vai se dedicar só ao estudo de sistemas lineares, dando sequência, continuidade do assunto, né? Seria sistemas lineares, daí a gente vai ver um pouco de análise combinatória para frente e trigonometria, alguns conceitos, né? Então, dentro de sistemas lineares, eu vou trazer, então, como a gente não viu o assunto ainda, a gente vai ver ele em mais detalhes, mais profundamente, inclusive interpretações geométricas dele, a gente vai ver nos próximos capítulos, né, da RDE. Eu trouxe apenas o conceito básico para a gente ver já essa aplicação de determinante de como faz para resolver sistema linear. Então, o que é um sistema linear, né? O sistema linear é quando eu tenho uma equação onde não envolve várias incógnitas, mas não envolve nenhuma incógnita com potência. Todas as potências são de ordem 1, então aí a gente chama de equações lineares. Se houver potência, dela deixa de ser linear, é uma equação quadrática, equação de terceiro cúbica, de terceiro grau e assim por diante, né? Então, se essas variáveis que aparecerem aqui, aqui eu identifiquei como x1, x2, xn, mas ela pode ser também outros nomes, receber x, y, z, então dependendo do como a gente escreve o sistema. Mas o importante é identificar quem são as variáveis e se essas variáveis elas têm potências ou não. Se elas não tiverem potências, é uma equação linear, tá? Sempre que eu tiver essas variáveis, vai ter uma multiplicação com uma constante. Então, esses A1, A2, AN que está identificado aqui são constantes. E vai ter um valor aqui, como é uma equação, vai ter o sinal de igual. Sempre que eu tiver uma equação, vai ter um sinal de igual, onde vai ser feita uma comparação com um determinado valor numérico, que a gente chama de termo independente, tá? Então, o que consta uma equação linear, né? Então, primeira coisa, a gente pode identificar os coeficientes, que são os números que multiplicam as incógnitas, que no nosso exemplo ali seria o A1, o A2, o A3, que não está omitido, né? Até o AN. Seriam todos os valores numéricos que multiplicam as variáveis. As variáveis não, as incógnitas. As incógnitas, na equação acima, é identificado pelo x. x1, x2, x3, que está omitido também, x4, x5, até chegar no xn. E o termo independente é o cara que está sozinho lá, isolado, sem nenhum x multiplicando ele. Então, seria o valor b. Um outro item bastante importante que não aparece quando a gente olha para a equação, a gente não enxerga assim imediatamente, seriam a solução. Então, o que seria uma solução? Seriam os valores que a gente atribui para x1, x2, x3, que faz com que essa igualdade seja verdade. Aí a gente chama de solução para o sistema. Então, para a gente ficar um pouco mais claro esse conceito, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó. X mais 3y menos 2z. Isso aqui vai ser igual a... Então, um exemplo seria essa equação que eu coloquei aqui em verdinho, né? Então, ela é uma equação linear,
porque todas as incógnitas não está elevada ao quadrado e nenhuma potência maior do que 1. Então, ela é uma equação linear e tem uma igualdade lá, comparando com o termo. Beleza, vendo ali as classificações que eu tinha colocado anteriormente, né? Quais seriam os coeficientes dessa equação? Então, os coeficientes dessa equação, vou colocar aqui do ladinho, tá? Coeficientes. Quem seriam esses coeficientes? São os caras que multiplicam as variáveis. Quando não tem nada, é porque é 1, tá? Então, 1 é o coeficiente do x, o 3 é o coeficiente do y e o menos 2 é o coeficiente do z. Tá. Incógnitas. Quem são as incógnitas? Seriam os próprios valores que a gente representa por letras. São os valores que a gente precisa descobrir, geralmente, nas nossas contas. Então, aqui seria a incógnita x, a incógnita y e a incógnita z. Termo independente. Então, termo independente. É o cara que está sozinho do outro lado do igual. Então, seria o número 6. E a solução, quando a gente tem uma equação assim com 3 variáveis e uma equação apenas, a gente pode ter mais do que uma solução. Então, assim, seriam os conjuntos de valores atribuídos para x, y e z que dê certo essa conta, tá? Então, por exemplo, se a gente colocar 0 para x, 0 para y, que número que eu vou colocar no lugar do z para dar 6? Então, menos 3, né? Então, 0, 0 e menos 3 seria uma das soluções para esse sistema, mas existe outra. Então, por exemplo, 0 para x, 2 para y e 0 para z também vai dar 6 no sistema, né? Uma outra solução, 2, 3 e 1. Se for 2 aqui no lugar do x, 3 no lugar do y e 1 no lugar do z, vai dar menos 2. Não fechou, né? Então, aqui 2, 2, 2, 2 e menos e 1. Então, aqui vai ficar 2, 6, menos 2. Dá 6 também. Isso. Então, ó, solução 2, 2 e 1. Também é uma solução para esse sistema. Então, há várias soluções que dá certo para essa operação. Por exemplo, posso tentar acertar mais uma aqui, ó. Tipo, se for 1 no lugar do x, 2 no lugar do y, dá 6. E meio no lugar do z. Então, vai ficar menos 2 vezes meio, que é menos 1. Simplifica com esse, também vai dar 6 no final da história. Então, uma outra solução possível aqui, que não cabe, né, gente? Vou colocar aqui, ó. Seria 1, 2 e meio. É uma solução para o sistema. Então, quando a gente tem uma equação assim, escrita dessa maneira, a gente pode encontrar infinitas soluções para ela, tá? Quando a gente monta um sistema de equações, onde envolve mais do que uma equação, aí pode ser que a gente tenha infinitas soluções, pode ser que a gente não tenha solução nenhuma e pode ser que a gente tenha uma única solução apenas, tá? Então, o que é importante nesse momento? Saber o que é uma equação linear e identificar esses termos que compõem essa solução. Então, tem os coeficientes, as incógnitas, o termo independente e as soluções, que podem ser infinitas, nenhuma ou uma única solução, tá bom? Então, esse é o conceito de equação linear. E quando a gente tem escrita dessa maneira aqui, a gente forma os sistemas lineares, né? Geralmente, para ter uma solução única, nem sempre vai dar certo isso. Mas para ter uma solução única, tem que ter pelo menos 2 equações, se eu tiver 2 incógnitas. Se eu tiver 3 incógnitas, tem que ter pelo menos 3 equações. Então, se eu tiver aqui só 2, eu vou ter infinitas soluções ou nenhuma. Se eu tiver infinitas soluções para o sistema. E aí, assim, se eu tiver 2 incógnitas e 2 equações, 3 incógnitas e 3 equações,
Pode ser que eu consiga uma solução apenas, como pode ser que eu também tenha infinitas soluções ou nenhuma, tá? Mas para ter uma única solução, obrigatoriamente eu tenho que ter a mesma quantidade de incógnitas e a mesma quantidade de equações. Então, 2 equações, 2 incógnitas. 3 equações, 3 incógnitas, para ter uma solução única. Não que isso vá garantir essa unicidade, certo? Bom, como que resolve? Existem 3 técnicas para resolver sistema linear. Mais comuns, né? Que é o método da adição, para resolver sistema linear de ordem 2, tá? Método da adição, método da substituição, que pode ser para sistemas maiores também, e o método de Cramer, que a gente vai ver hoje, tá? Que é um método que envolve determinantes para calcular e dá para fazer para qualquer sistema de ordem 2, ordem 3, ordem 4, só que como envolve determinante, quando a matriz, quando o sistema é de ordem 4, que são 4 incógnitas e 4 equações, ela não fica tão simples de calcular, tá? Então, vai ficando mais complexo. Então, assim, esse método de Cramer é o que a gente vai ver hoje. Esses 2 outros métodos, a gente vai ver no próximo semestre, e a partir da combinação desses 2, a gente consegue encontrar um método de escalonamento, que é para resolver sistema de 3x3. Então, assim, o de adição e de substituição são próprios de ordem 2. Quando a gente usa essas 2 ideias em conjunto, a gente acaba formando o escalonamento, que é para resolver sistemas maiores, tá? Bom, então, pensando no método de Cramer, que é o que a gente vai ver agora, né? Como que faz para encontrar soluções possíveis dado o sistema de equação? Lembrando que a solução para o sistema, o que tem que acontecer? Ele tem que dar certo para essa equação e para essa também. Então, ele tem que satisfazer as duas ao mesmo tempo. Quando eu tenho 3 incógnitas, eu tenho que encontrar valores para x, y, z que satisfaçam as 3 equações. Se não der certo para uma, já fura a ideia, certo? Então, vamos lá pensar como que funciona a regra de Cramer, né? Então, olha, aqui eu tenho um sistema 3x3 para ilustrar, é um sistema qualquer. Então, eu deixei, em vez de números, eu deixei com letrinhas para a gente entender a ideia. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai aparecer uns termos, quando a gente está resolvendo por regra de Cramer, que é D, DX, DY e DZ. Então, o que é cada um desses Ds? Então, o D, ele vai ser um determinante. Um determinante de quem? De todos é um determinante da matriz formado por todos os coeficientes do sistema. Então, coeficiente seriam os números que estão na frente do X, os números que estão na frente do Y e os números que estão na frente do Z. Quando a gente calcula esse determinante, a gente vai chegar num valor que a gente geralmente chama de D, tá? Beleza. Vai aparecer também um DX. O que vai acontecer nesse DX? A gente vai pegar essa coluna de resultados e vai jogar ela no lugar da coluna dos coeficientes de X. E o resto a gente vai manter igual no determinante aqui do D, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai escrever um determinante também, só que no lugar aqui da primeira coluna de coeficientes, a gente vai colocar esses Ds. Então, a gente vai colocar D1, D2, D3, que seriam os termos independentes. Na coluna do Y e do Z, a gente vai continuar colocando os coeficientes de Y e os coeficientes de Z. C1, C2, C3. Aí, a gente tem o DX. E a gente vai calcular também o DY. Então, o DY, o processo é análogo. Então, ó, coeficiente de X mantém. O de Y, a gente vai mudar para os valores dos termos independentes.
E o de Z, a gente vai manter. Beleza, então, ó, tem o D, tem o DX, tem o DY, tá faltando o DZ. Então, DZ, mesma coisa. Então, ó, A1, A2, A3, que seria o coeficiente de X, B1, B2, B3, que é o coeficiente de Y. No lugar dos coeficientes de Z, a gente vai mudar para os termos independentes. Tá, feito isso, calculado todos esses 4 determinantes, a gente consegue encontrar a solução para X, para Y e para Z. Como que a gente vai calcular isso? A gente vai usar aqui o valor do dx dividido por d, o valor do dy dividido por d, o valor do dz dividido por d. Essas continhas vão gerar a solução para o nosso sistema, né? Então, essa gera a solução do sistema linear, tá? Então, calculado só a partir de determinante. Então, geralmente, os alunos gostam mais dessa regra do que das regras que a gente vai estudar no semestre que vem. Mas essa regra ela é rápida, assim, para resolver sistema, se eu tiver até a ordem 3. A gente foge do escalonamento, que a gente vai ver que não é um processo simples de fazer, e a gente consegue resolver o sistema só por meio do determinante. Só que a gente tem que calcular 4 determinantes para fazer isso. Só que à medida que o sistema fica com um grau maior, ele fica bem complicado de fazer, bem mais complicado do que o escalonamento, porque daí eu vou ter 5 matrizes, né, para calcular determinante de matrizes de ordem 4. Aí tem que usar a regra do cofator nas 4 matrizes. Então, assim, é bem mais complexo de fazer se eu passar da ordem 3, o sistema linear, tá? Então, assim, é importante aprender esse, porque a maioria dos sistemas que a gente vê no ensino médio e nos vestibulares da vida são de ordem 3 e ele fica mais simples. Mas existem sistemas mais eficientes, métodos mais eficientes de calcular a solução de sistemas, que gasta menos energia, principalmente se os sistemas ficarem maiores, tá bom? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai tentar usar essa ideia para resolver esses sistemas. Então, eu vou resolver esses 2 sistemas aqui que eu tinha apresentado anteriormente, usando a regra de Cramer. Quando o sistema é 2×2, é mais rápido os métodos que a gente vai ver pra frente, tá? Quando é 3×3, é mais rápido de Cramer, tá? Beleza. Então, ó, primeiro exemplo, tenho lá 2x mais y é igual a 1 e 3x menos y é igual a menos 1. O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente vai calcular o d. D vai ser quem? Coeficiente de x, 2 e 3, coeficiente de y, 1 e menos 1. Calculo o determinante. 2 vezes menos 1 é menos 2, menos do cálculo determinante, 1 vezes 3, 3. Menos 5. Agora, a gente vai calcular o dx. O que a gente faz no dx? No lugar da primeira coluna, a gente vai colocar os resultados aqui que tá aparecendo, que seriam os termos independentes. Segunda coluna, mantém igual, né? Cálculo determinante. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos da fórmula, 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 mais 1, que faz regrinha de sinal, né? Menos 1 mais 1 é 0. dy, mesma coisa. Vou pegar, manter a coluna do x, e no lugar do y, eu vou mudar para a coluna de resultados. Se vocês verem, a coluna de resultados é a mesma da coluna do y. Então, vai dar o mesmo resultado, né? Menos 2, menos 3, menos 5. Tá, agora a gente calcula as soluções. Quem que é o x? Seria o dx dividido por d. Quem que é o dx? É 0. Quem que é o d? Menos 5. 0 dividido por menos 5 é 0. Y, dy por d.
Quem que é o dy? Menos 5. Quem que é o d? Menos 5 também. Um número dividido por ele mesmo vale 1. Então, a solução para o nosso sistema é 0 e 1. Ou ainda, se vocês quiserem escrever, dá para escrever assim, x igual a 0 e y igual a 1, certo? Observação. Para dar certo a regra de Cramer, o determinante d aqui, ó, tem que ser diferente de 0. Se o determinante der 0, não tem como calcular a solução do sistema pelo método de Cramer, tá? E provavelmente a gente vai ver que ou ele vai ser um sistema indeterminado, onde eu não consigo encontrar uma solução determinada para ele, ou ele é impossível de resolver, tá bom? Então, assim, observação importante, determinante D tem que ser diferente de 0. Os outros, tudo bem ser 0. Mas o D não pode, porque o D fica embaixo no denominador, na fração, e não pode ser 0 no denominador da fração, tá bom? Então, essa é uma forma de resolver o sistema linear, a gente consegue, então, encontrar a solução para o sistema. Então, ó, se a gente substituir 0 aqui, vai dar 0 com 1, bate com o resultado. Se zerar esse termo aqui, menos 1, vai dar o resultado menos 1 aqui. Então, a gente chegou numa solução única para esse sistema. Bom, então, no exemplo B, gente, a gente tem um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Então, a gente vai ter que resolver 4 determinantes. O determinante D, o determinante dx, dy e dz. Então, um determinante para cada variável, mais o determinante das incógnitas. Então, a gente vai começar por fazer de vermelho, gente. Então, primeiro, vamos calcular o determinante D. Então, assim, quem que eu vou pegar para esse determinante? Seriam os valores dos coeficientes de cada incógnita, tá? Então, vai ser, quando não tem nada na frente, é 1. 1, 2 e menos 1 para o x. Para o y, 1, menos 1 e 2. Para o z, menos 1, 3 e 2. Vou calcular esse determinante. Como que eu faço para calcular? Repete as duas primeiras colunas, então, vou repetir aqui a matriz toda e já colocar do ladinho aqui as duas primeiras colunas. 2 menos 1 e 3, 2 e menos 1 repete, menos 1, 2 e 2, menos 1 e 2 repete. Feito isso, a gente vai seguir o esquema lá de multiplicar na diagonal principal. Vai ficar 1 vezes menos 1 vezes 2, que é menos 2. As paralelas à principal, a gente vai multiplicar também. Então, 1 vezes 3 vezes menos 1 é menos 3. E menos 1 vezes 2 vezes 2, que é menos 4. Tá, terminou de multiplicar a diagonal principal e suas paralelas, a gente vai vir no caminho da diagonal secundária. Então, ó, regrinha de sinal, menos com menos, mais com menos, menos. Então, menos 1. No meio é sinal de menos, que é da fórmula do determinante. 1 vezes 3 vezes 2 dá 6. 1 vezes 2 vezes 2 dá 4. Então, fazendo as continhas ali do parênteses rosa, vai ficar menos 9 dentro do parênteses, né? Aqui, fazendo a continha dentro desse outro parênteses laranja. Então, o sinal de menos, que é da fórmula. Tenho 6, tenho 4, tenho 10, mas estou devendo 1. Então, fiquei com 9. Então, como tem um sinal positivo aqui dentro, o resultado é positivo, fazendo regrinha de sinal com esse menos, continua menos. Aí, eu tenho menos 9 com menos 9. Resultado da nossa conta vai dar menos 18. Então, esse é o determinante D. Aí, a gente vai precisar calcular o dx, o dy e o dz. Então, a gente vai fazer como que a gente vai fazer isso, né? Deixa eu pegar uma outra folha aqui pra gente continuar. Então, olha, no dx, a gente vai usar a matriz, seria mais ou menos essa matriz, só que em vez de colocar esses números na coluna do x, eu vou substituir essa coluna pela coluna aqui de resultados.
que é o menos 2, 15 e o 13. Então, no dx, a gente vai fazer como? No lugar aqui do 1, do 2 e do menos 1, que seriam os coeficientes de x, eu vou mudar para coluna de resultados. Menos 12, 15 e 13. O restante fica igual. Então, fica 1, menos 1, 2, menos 1, 3 e 2. Já vou colocar aqui direto para repetir as duas colunas. Então, menos 2 e 1, 15 e menos 1, 13 e 2. E aí, o esquema é o mesmo. Multiplica na diagonal. Então, ó, multiplica a diagonal principal aqui. Vai ficar menos com menos mais. 2 vezes 2, 4. Multiplica ali as paralelas à principal. 1 vezes 3, 3 vezes 13, 39. 1 vezes 15 é 15, com o sinal de menos, menos 15. Menos 15 vezes 2, menos 30. Aí, coloco o sinal de menos, que é da equação de determinante. E aí, a gente multiplica no sentido contrário, né? Então, menos com menos dá mais. 1 vezes 1 é 1, vezes 13, 13. 2 vezes 3 é 6, vezes 2, 12. 12 negativo, por causa desse sinal. 2 vezes 15, 30, vezes 1, 30. Faz as contas. Dentro desse parênteses sobra quanto? Então, tinha 39, fiquei devendo 30, fiquei com 9. 9 mais 4 dá 13. Desse outro parênteses aqui, então, o sinal de menos, positivo, eu tenho 13 e 30, então, eu tenho 43 positivo, mas eu estava devendo 12, eu paguei. Fiquei com, sobrou para mim, 31. 31 dentro do parênteses, o que sobra é positivo, com esse sinal de menos, negativo. Então, menos 31. Agora, eu tenho 13 e estou devendo 31. Então, eu pago a minha dívida e vou continuar devendo. Então, eu vou continuar devendo 18. Agora, gente, que eu já terminei o dx, eu já posso calcular o valor do x. Ou, então, posso deixar para calcular as três juntas no final. Tanto faz, tá? Eu já vou fazer aqui, porque daí a gente não perde a conta para a folhinha onde a gente está resolvendo, né? Então, olha, o x vai ser quem? Vai ser o dx dividido por d. Lá na nossa conta do d, tinha dado como resposta menos 18 para o valor d, ó. D, calculei determinante, deu menos 18. O dx, também eu calculei o determinante e, coincidentemente, também deu menos 18. Então, vai ficar menos 18 dividido por menos 18. Um número dividido por ele mesmo é 1, ou seja, x vale 1. Então, achei a primeira incógnita, o valor da primeira incógnita. Aí, eu preciso fazer o mesmo para encontrar a variável y, ou a incógnita y e a incógnita x, tá? Ou melhor, a incógnita y e a incógnita z. Então, fazendo o mesmo procedimento para encontrar dy. Então, dy vai ser quem? O coeficiente do x agora é o mesmo do sistema, né? A coluna que vai mudar no dy é a coluna do meio, que é referente à posição do y no sistema. E aí, no lugar dessa coluna de valores de y, do coeficiente de y, eu vou mudar para a coluna de resultados. Então, menos 2, 15 e 13. Aí, o restante fica igual. Então, coluna Z, 1, 3 e 2 fica igual. Então, dando continuidade. Repete as duas primeiras colunas. E aí, a gente vai multiplicar o determinante lá, multiplicando cruzado. Então, ó, multiplica cruzado primeiro. Então, vai ficar 1 vezes 15 vezes 2, que é 30. Menos 2 vezes 3 é menos 6. Menos 6 vezes menos 1, mais 6. 1 vezes 2
1 negativo vezes 2 é menos 2, vezes 13, menos 26. Beleza. Coloca o sinal de menos, que é da operação. Coloca um parênteses e a gente vai multiplicar agora no sentido contrário. Menos 1 vezes 15 é menos 15, vezes menos 1, mais 15. 1 vezes 3 é 3, vezes 13, 39. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, com o sinal de menos, menos 8. E aí, fazendo as operações dentro dos parênteses do parênteses cor-de-rosa e do parêntese laranja. Então, aqui eu tenho 30 mais 6, 36, menos 26, 10. Menos, aqui eu tenho 15 mais 39. 15 mais 39 vai ficar 49, 54. 54 menos 8 vai ficar 46. Aí, a gente vai fazer a continha. Eu tenho 10, mas estou devendo 46. Então, eu pago a dívida e continuo devendo. Quanto que eu fico devendo? Fico devendo 36. Aí, a gente pode calcular o DY. Como que calcula o DY? A gente vai pegar o Y, vai colocar lá na fórmula do determinado da regra de Cramer, né? Que é o DY por D. Como o DY deu menos 36, eu vou substituir. O D tinha dado menos 18. Faz regra de sinal. Menos com menos dá mais. 36 por 18 é 2. Então, a gente chega na resposta do Y. Y vale 2. Então, agora a gente já tem o valor de X. X tinha dado anteriormente o valor 1. E agora, a gente tem o valor de Y, que vale 2. Falta agora encontrar a terceira incógnita. Então, vamos calcular mais um determinante, que é o determinante do DZ. Então, a gente vai olhar lá para aquele determinante inicial do D. E aí, a matriz vai ser parecida com a alteração da última coluna. Então, nessa última coluna, que seria referente ao Z, eu vou colocar os resultados que tem lá depois do sinal de igual, que são os termos independentes. Aí, a coluna referente ao X e ao Y mantém a mesma. Então, já colocando aqui as duas colunas repetidas para a gente prosseguir. Vai ficar 1 e 1, 2 e menos 1 e 2. Multiplica na diagonal. Na diagonal principal, 1 vezes 1 vezes 13, 13. Como tem o sinal de menos aqui, menos 13. 1 vezes 15 vezes menos 1, menos 15. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Com o sinal de menos, menos 8. Coloca um sinal de menos, abre parênteses, e aí faz o sentido inverso. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Mais 2 vezes menos 1, menos 2. 1 vezes 15, 15 vezes 2, 30. 1 vezes 2, 2 vezes 13, 26. Aí, a gente fazendo as contas do lado de cá. Eu tô devendo 13, tô devendo 15, tô devendo 8. Soma todos os valores e repete o sinal de menos, porque eu somo as dívidas e vou continuar devendo. Então, dá 28 com menos 8, vai dar menos 36. E do lado de cá vai ficar 30 mais 26 dá 56. 56 menos 2, 54, positivo. Com esse sinal de menos, menos 54. Tô devendo 36, tô devendo 54, total de dívidas que eu tenho vai ser menos 100, menos 90, né? Menos 90. Beleza, agora eu posso calcular quem é o Z. O Z vai ser quem?
menos, seria o DZ, né? Dividido por D. O DZ a gente encontrou que é menos 90. O D era menos 18. Faz regra de sinal. Menos com menos dá mais. 90 por 18, não lembro como que faz para dividir. Faz a continha lá na chave, ou então você pode simplificando. Como os dois são pares, eu posso dividir por 2 embaixo e em cima. Vai ficar 45 por 9. Aí, dá para ver que os dois é para dividir por 3. Então, eu posso continuar dividindo. Então, vai dar 15 por 3. 15 por 3 é mais fácil. Eu sei como que faz a conta de cabeça. 15 dividido por 3 vale 5. Então, a gente pode fazer assim também, se vocês não lembrarem como que faz a continha na chave do 90 pelo 18, tá bom? Então, ó, Z vale 5. Então, quem que é a solução para o nosso problema? A solução para o problema inicial era x, que a gente encontrou que vale 1, y, que a gente encontrou que vale 2, e o z, que a gente encontrou que vale 5. Encontramos todas as incógnitas, o problema está resolvido, certo? Então, detalhe, gente. Lembrar que na regra de Cramer, quando a gente for resolver sistemas lineares, a gente vai precisar calcular os determinantes. Se eu tiver 3 variáveis no problema... Opa! Tá aqui, né? 3 variáveis no problema, eu vou ter que calcular um determinante para cada variável, mais um determinante geral, que é correspondente aos coeficientes do sistema, tá? E demais, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido bem a ideia. E aí, caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar para mim lá no Classroom, ou então vocês podem perguntar via WhatsApp ou e-mail. Se quiser mandar as atividades e perguntando as coisas, eu vou mandando feedback, e aí vocês vão reorganizando, tá bom? Não fique com dúvida, estude bastante. Não entendeu os vídeos que a professora fez, aí eu deixei também na plataforma outros vídeos extras como material complementar, caso vocês não tenham entendido o que eu quis dizer, quem sabe um outro professor falando, vocês consigam entender, tá bom? Então, obrigado e abraços para todo mundo. Tchau, tchau!